começa esse assunto, né? Ele não quer, mas eu tô tentando muito. E isso tem me desgastado. Na verdade, eu não sei de onde eu tô cheia. Não gosto das melhores coisas do mundo estão quebrando por nossos corpos. Eu fiz um vídeo recentemente onde eu tava expondo uma situação muito delicada na minha vida que eu não queria dar detalhes. E nesse vídeo eu falava sobre como eu tava passando por um momento em que eu precisava ser estrategista, que eu precisava ter foco, que eu não tinha tempo pra chorar, que era um assunto que, por mais delicado que fosse, eu tinha que ser ainda mais forte do que qualquer sentimento para conseguir conquistar o que eu precisava. E alguns comentários nesse vídeo chamaram a minha atenção, porque nesses comentários as pessoas perguntavam ou afirmavam que eu tava tentando casar. E, gente, é lógico que eu não estou passando por essa situação e que eu pretendo nunca na minha vida passar por uma situação onde eu tenha que impor alguém para casar comigo. É por isso que nesse vídeo a gente tem que discutir sobre os relacionamentos heterossexuais e como a sociedade como um todo enxerga os relacionamentos entre homem e mulher hoje em dia. Por mais que fossem comentários fazendo uma piadinha, fazendo uma brincadeira, aquilo me tocou porque eu fiquei pensando, poxa, em um vídeo que eu tô claramente sensibilizada, tô abrindo meu coração para falar sobre uma questão séria, tem gente trazendo o assunto de casamento, como se o meu boy estivesse fugindo, como se o meu boy não quisesse se casar. E aí eu fiquei pensando, nossa, deve ter muitos casos aí, mundo afora, que independente dos comentários terem sido piadinhas ou não, esse tipo de fala é uma coisa comum e é uma coisa que as pessoas dão razão. Eu acho muito complicado a gente acreditar que quando a gente está envolvida com outra pessoa, em um relacionamento amoroso, acho muito complicado a gente acreditar que ela é obrigada a fazer as coisas que a gente quer. Então a gente já começa por aí. Quando a gente está gostando de alguém, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Relacionamento é uma química amorosa, então são quando duas pessoas, né, elas acabam se encontrando, elas têm afinidades em comum, e essa química, quem já estudou química no colégio sabe que química também envolve matemática, e o amor nada mais é do que matemático. Então, logo no início, no princípio de um relacionamento, quando tu tá só flertando, tá só conhecendo a pessoa com quem tu pretende ou não namorar, tu já tem que entender todos os objetivos dessa pessoa, não necessariamente com palavras. A gente tem um grande problema na nossa sociedade, que a maioria das pessoas que eu conheço ou que eu escuto falar sobre o seu relacionamento na internet, na vida real, nenhuma delas está feliz, nenhuma delas está 100% satisfeita. E por que isso acontece? Então, desde a menina que conheceu o marido na igreja e ela queria que ele fosse de um jeito que ele nunca vai ser, desde a menina que quer muito casar e ele ainda não quer casar. Cara, como assim? Por que as mulheres exigem tantas coisas que talvez as pessoas que estão com elas jamais queiram fazer parte? Quando a gente está se relacionando com alguém, a gente tem que deixar claro, por meio de ações, como a gente é. E isso eu sei fazer muito bem. Eu jamais teria me permitido me apaixonar por uma pessoa que eu sei que não fazia parte dos meus ideais, não fazia parte da minha visão de mundo. E sobre casamento, gente, ninguém começa a namorar pensando em casar, né? E assim, eu vou ser bem sincera, eu tenho o objetivo de um dia casar na igreja. E por que eu tenho esse objetivo pessoal? Porque eu acho um luxo, eu acho uma ostentação, eu acho interessante eu experimentar um vestido, eu ficar linda para todas as pessoas me verem, eu ter fotos incríveis, eu mostrar o quanto eu gastei na minha festa. Eu acho isso muito interessante para mim. Ao mesmo tempo que eu não vejo este evento chamado casamento como uma confirmação do amor que alguém tem por mim ou uma confirmação da nossa felicidade. Então, pra mim, a última coisa que importa é se um dia o meu marido ou o meu namorado vai me pedir em casamento, porque, sinceramente, se ele não pedir, quem vai pedir sou eu. Ele nem pedir, exigir, falar aqui, ó, já chegou os 30, querida, eu quero ter um belo álbum de fotos.
tu não precisa fazer nada além de entrar de terno e sair, acabou, porque pra mim é uma questão burocrática, totalmente matemática, mas eu entendo que para muitas mulheres isso toca no coração. E tem casos na vida em que a gente faz coisas por impulso e a gente tenta acreditar que essas coisas são reais. Eu já tive alguns rolinhos antes do meu namorado, né? Rolinhos assim, gente, que não dá nem pra chamar de namoro. Eram coisas momentâneas, só pra suprir ali uma necessidade minha de não estar tão sozinha, suprir uma necessidade minha de não estar tão entediada, suprir uma necessidade minha porque eu estava sentindo falta do meu namorado oficial hoje em dia. Então, eu sempre soube que essas pessoas que eu estava me relacionando, elas eram para completar um buraco que eu estava sentindo. Isso é natural, todo mundo faz isso, a gente tem que parar de se culpar por essa coisa de ai, mas tu tem que saber viver sozinha. Não, tu não é obrigada a viver sozinha, tu pode se divertir uma hora ou outra, ter uma coisinha ali aqui e acabou. Como eu sabia que essas pessoas não eram nada pra mim, eu nunca agi com essas pessoas como se eu fosse algo pra elas. Então, eu nunca tentei passar a imagem de que eu era uma pessoa para namorar. Eu nunca tentei passar a imagem de que eu tinha objetivos com essa pessoa a longo prazo. Elas eram brincadeiras, assim como eu era brincadeiras pra ela. O grande problema é quando quando vocês, mulheres, se encantam por alguém para completar aquele buraquinho momentâneo que eu mesma já tive, e vocês não conseguem entender que é só um encantamento e que essa pessoa ela não é nada além de um sexo, que essa pessoa que tu tá ali para fechar o buraco, ela não é nada para ti, ela é insignificante, ela é teu passatempo, né? Ela é um brinquedo que depois vai ser descartado. E eu vejo muita gente começando um relacionamento sério com o brinquedo que deveria ser descartado. E eu fico preocupada porque essas mulheres esquecem qual era o objetivo inicial de estar com essa pessoa. Elas começam a fantasiar, a pensar em casamento, a pensar nos filhos, a pensar em como ele está diferente de quando ela o conheceu, sendo que ela nunca o conheceu. Se a gente não dá um tempo, uma maturidade para aquele flerte, uma maturidade antes de começar um namoro, a gente realmente não conhece a pessoa que a gente está se relacionando. E eu tenho a impressão de que no Brasil é muito comum as pessoas que não conhecem os seus parceiros começarem namoros com seus parceiros. As mulheres aceitam muitas situações no início que não tem a ver com elas. Elas aceitam um namorado que se atrasa, elas aceitam um namorado que não paga a conta, elas aceitam um namorado que não as respeita, elas aceitam um namorado que não entende quando ela diz que ela quer uma coisa do jeito que ela quer. E isso não é abusar do homem, não é ser manipuladora com o homem, isso é tu deixar em forma de ações, né, muito bem claro como tu é e como tu merece ser tratada. Quando a gente conhece alguém, a pessoa, ela tenta... A maioria das pessoas, ela tenta se adentrar no nosso esquema. Então, se eu tô na rua e eu acabei de fazer uma amizade com uma amiga, eu vou tentar buscar as coisas que ela gosta de falar, eu vou tentar ir nos assuntos que eu sei que ela tem uma familiaridade, porque assim a gente vai criando laços. No início de um namoro, nenhum homem tá pronto, ele não vem lapidado, ele é um diamante bruto que tu tem que lapidar. Então, assim, de repente ele te dá um presente que tu não gostou. Tu vai falar, ai, nossa, que lindo, amor. Não, tu vai falar, não gostei, eu quero outro. Ou ele te leva pra uma festa e tá cheio de mulheres e tu vai falar, eu não quero ficar aqui, vamos pra um lugar mais reservado. Essas ações, essas maneiras de, às vezes, dominar a situação é o que vai te fazer mulher segura ao longo de um relacionamento pro resto da vida, se depender. Quando a gente não faz esse tipo de coisa, porque a gente tá lidando com um joguinho e não com um namoradinho, a gente acaba se ferrando se a gente não joga o joguinho fora antes do tempo certo. Então, se preocupar com um cara que não quer casar contigo significa que tu está no lugar errado, com a pessoa errada na hora errada. Como eu disse, ninguém tem que obrigar um cara a se casar, ninguém tem que ficar falando em casamento. Mas, se tu sabe que teu sonho é se casar, tem que estar muito claro pra ti e pra ele que no momento que ele realmente não aceitar fazer o único papel que ele tem que fazer, que é entrar de terno e sair de terno, se ele não tem a capacidade de fazer isso por ti em algum momento da vida de vocês,
Menina, tem vários outros que têm essa capacidade, entendeu? Então isso tem que ficar claro. As pessoas têm que entender que tu não tá só, assim, esperando o momento de ser pedida em casamento, que tu não tá esperando o momento de ganhar um presente, que tu não tá esperando o momento de ser apresentada pra família. A pessoa tem que entender que tu não está esperando por nada. Tu está exigindo o que tu merece. Quando uma pessoa te ama de verdade, porque ela foi lapidada para entender quem tu é de verdade, ela não vai te desapontar. Ela pode dizer, eu ainda não quero casar, ou ela pode dizer, eu acho ridículo casar, mas ela nunca vai te negar o teu direito de um dia se exibir para todo mundo no altar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que as pessoas parem de entrar em relacionamentos vazios, porque elas sempre sabem quando eles são vazios, e de um dia pro outro elas resolvem fazer aquele vazio virar um bolo cheio de recheio. Só que a gente sabe que por fora essa melancia parece recheada, mas por dentro ela é vazia. Não tem semente, não tem fruta, não tem nada. Então não invistam a vida de vocês, o tempo de vocês e as esperanças de vocês. Esperança, gente, é uma coisa muito importante. Nunca desperdicem as esperanças de vocês com pessoas que não querem cultivar nada com vocês. Então, você mulher, se você está agora se perguntando ou esperando pelo casamento, ou tu toma uma decisão e fala, nós vamos casar, ou tu troca de parceiro. XOXO Gossip Girl.